Oi, olá. Bom, recentemente saiu algumas notícias falando que várias empresas de tecnologia, como o Google, o Facebook, a Amazon e a Apple, eles têm escutado o áudio dos seus usuários. Mais precisamente, alguns dos seus funcionários, que possuem a tarefa de transcrever os áudios que as pessoas falam, eles têm escutado informações pessoais das pessoas. E é isso que a gente vai discutir um pouco nesse vídeo. Será que quando a gente usa a Siri, por exemplo, isso dá direito à Apple de usar esse áudio que a gente gerou? E por que eles precisam fazer isso? Então vamos discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, essa questão do controle sobre o dado dos usuários é uma coisa que está se tornando cada vez mais forte, principalmente depois que aprovaram na União Europeia a GDPR, que são leis em benefício do usuário de internet, que cria regras sobre como as empresas devem lidar com os dados dos usuários. E depois que essa lei foi implementada, agora quase toda semana acontece algum bafão nesse mundo das empresas de internet. E um dos bafões mais recentes foi o fato de conversas pessoais de pessoas, de usuários, estarem sendo ouvidas por funcionários dessas grandes empresas de tecnologia. Então houveram algumas denúncias de que em alguns casos essas empresas estão ouvindo conversas muito pessoais dos seus usuários. Conversas, por exemplo, de casais brigando, ou de pessoas tendo relacionamentos afetivos muito intensos, ou de pessoas em reuniões de trabalho. Enfim, várias conversas que as pessoas não gostariam que essas empresas estivessem ouvindo, essas empresas acabaram tendo acesso a essa conversa. E isso aconteceu por causa das ativações sem querer desses dispositivos de voz. Então, em muitos casos, sem querer, a pessoa ativa a Siri do celular, ou o OK Google do Android, e sem querer a coisa que você estiver falando ou a coisa que você estiver fazendo está sendo gravada. E em alguns casos, essas conversas que estavam sendo gravadas acabaram sendo ouvidas por funcionários dessas empresas. Bom, sempre que a gente começa a usar um dispositivo novo, sempre tem lá embaixo, quando a gente cria a nossa conta, sempre aparece aquela opção se a gente quer compartilhar os nossos dados com a empresa dona do aparelho. Se você quer contribuir de forma anônima para melhorar os serviços da empresa, quase todo serviço que a gente contrata, o equipamento que a gente usa, a gente tem que dizer se a gente quer compartilhar os nossos dados ou não. Então isso mostra que talvez a gente não deva compartilhar esses dados com as empresas se a gente não quiser correr alguns riscos. O que estava acontecendo, na verdade, é que alguns desses áudios que são enviados para essas empresas de tecnologia, como por exemplo quando você fala com a Siri, ou quando você usa lá a Amazon Alexa para falar alguma coisa, alguns desses áudios eles passam pelo crivo de seres humanos. Eles são analisados por seres humanos para treinar o algoritmo que vai executar algumas tarefas. Bom, mas por que essas empresas precisam ouvir esses áudios? Qual que é a moral por trás disso? Bom, basicamente qualquer serviço que você usa na internet, que faz uso de inteligência artificial, na verdade a inteligência artificial por trás desses serviços, ela é uma inteligência humana, porque na verdade foi um ser humano que ensinou a máquina a fazer o que ela está fazendo. Então quando você vê algum serviço, por exemplo, que consegue identificar se uma foto é de um gato ou de um cachorro, bom, na verdade teve um ser humano por trás que classificou as primeiras imagens. Foi manualmente selecionou as imagens que eram de um cachorro e as imagens que eram de um gato e forneceu isso para o algoritmo entender. Então, na verdade, todas as inteligências artificiais que a gente vê por aí hoje em dia, ponto de partida delas, na verdade, foi um ser humano que teve que manualmente, em muitos casos, classificar várias imagens e fornecer essas imagens para o algoritmo, para aí sim o algoritmo entender o que aquela imagem representava. Isso é uma coisa muito comum nessas grandes empresas de tecnologia. Na verdade, os resultados do Google só são tão bons, ou seja, o algoritmo que define quais são os resultados da pesquisa do Google, esse algoritmo ele só é muito bom porque ele foi treinado usando vários seres humanos. Vários seres humanos classificaram por muitos anos os resultados de busca do Google e ajudaram a treinar o algoritmo para que hoje em dia o algoritmo do Google pareça tão bom. E todas as outras inteligências artificiais parte desse mesmo pressuposto. Muitas empresas contratam a mão de obra de pessoas para realizar a classificação de coisas que vão ajudar a treinar esses algoritmos. E por que eu sei disso? Bom, porque alguns anos atrás eu trabalhei como um desses raters, essas pessoas que são contratadas por essas empresas para realizar classificações e dar notas em resultados de buscas para melhorar esses algoritmos. Quando eu estava na época da faculdade, eu trabalhei para uma dessas empresas, que eu não vou citar nenhum nome, mas era uma subsidiária do Google. Então basicamente eu ganhava mais ou menos uns $12 por hora, que na época até que era muito bom, porque o dólar estava R$3, então uma hora trabalhada dava quase R$40. Então se você trabalhava ali algumas poucas horas por dia, isso no fim do mês dava uma boa diferença. Ainda mais para alguém na época de faculdade que não ganhava quase dinheiro nenhum. Basicamente o que eu tinha que fazer
era avaliar os resultados de buscas, ou classificar imagens, ou ver se determinada coisa que está aparecendo em alguma rede social faz sentido ou não. E no fundo, esse trabalho de classificar resultados de busca e ver se o resultado faz sentido ou não, isso serve para treinar o algoritmo. Então, assim como eu estava fazendo esse trabalho de avaliar páginas na internet, milhares de outras pessoas estavam fazendo a mesma coisa, e quando todas essas avaliações dessas milhares de pessoas eram unidas, isso servia como base para treinar algoritmos e melhorar os resultados de busca do Google. Então, os resultados que você vê hoje no Google, eles só são tão bons por minha causa, que eu ajudei a treinar o algoritmo do Google, avaliando resultados e páginas na internet. E eu lembro de, em alguns casos, fazer avaliações de áudios. Em alguns casos, uma das tarefas que a gente recebia era ouvir áudios e dizer o que aqueles áudios estavam falando, se aqueles áudios que as pessoas estavam falando fazia sentido ou não. E os áudios eram de pessoas normais, pessoas usando o OK Google para falar alguma coisa, para pedir alguma informação, ou sei lá. E tu via que as pessoas estavam ali inocentemente usando o OK Google, pensando que não tinha ninguém escutando, e no fim das contas estava lá eu ouvindo o que elas estavam falando, e avaliando, dando uma nota para aquilo ali, que no fundo ia ajudar a melhorar o algoritmo de reconhecimento de voz. Então quando começou essas notícias a saírem agora, recentemente, isso não era uma novidade. Eu até nem fiquei tão surpreso assim, porque eu já sabia que isso acontecia há muitos anos, e até já tinha ganhado algum dinheiro em cima disso. E é curioso que isso ainda existe. Ainda existem essas empresas que fazem esse tipo de coisa, que contratam pessoas ao redor do mundo para fazer avaliações de resultados de buscas e ouvir os áudios das pessoas. Bom, obviamente que ter a sua conversa vazada e escutada por um funcionário de uma empresa de tecnologia não é uma coisa que as pessoas querem, não é uma coisa que todo mundo deseja. Mas isso de fato é necessário para conseguir treinar esses algoritmos. Se não fosse o uso de dados reais das pessoas usando esses serviços, muito provavelmente vários dos serviços que a gente usa hoje ainda seriam muito ruins. Se não houvesse uma avaliação de um ser humano sobre o que uma pessoa está falando usando um sistema de reconhecimento de voz, se algumas das vozes não fossem avaliadas por humanos, muito provavelmente esses serviços não funcionariam direito. Que a gente não teria como melhorar o ensinamento dos algoritmos. Então os dados são o combustível para essas inteligências artificiais. Sem os dados não tem como melhorar esses serviços, ou criar soluções para novos problemas. Então não tem como a gente também olhar para isso de uma forma tão pejorativa. É óbvio que as empresas deveriam ser mais transparentes, e deixar bem claro que possivelmente o que você fala ali vai ser escutado por algum funcionário da empresa, mas proibir isso totalmente é algo que não pode acontecer. Porque a gente ainda precisa dos dados que são gerados pelos usuários para melhorar os serviços. É uma verdade inconveniente, mas esses dados são necessários. Uma coisa que eu acho que deveria mudar é essa questão da privacidade dos usuários. Na verdade, eu acho que as pessoas deveriam poder vender os seus dados diretamente para essas empresas. Bom, se essas empresas estão pagando funcionários para escutarem os áudios e criarem transcrições e avaliarem esses áudios, por que a empresa não paga para as pessoas que estão gerando esses áudios? Seria uma coisa mais sensata a ser feita. Você estaria fornecendo os dados para a empresa, que serve como combustível para gerar esses algoritmos, e em contrapartida você estaria ganhando dinheiro com isso. No fundo, essa é a grande sacanagem, porque a gente está dando nossos dados para as empresas totalmente de graça. A gente está ajudando o Google, o Facebook e todas essas empresas a treinarem os seus algoritmos e não estamos ganhando nada em troca. Essa eu acho que é a grande sacanagem por trás disso. Porque nós sabemos que essas empresas vão utilizar os nossos dados, mas elas poderiam pelo menos pagar por isso. E é curioso que nenhuma dessas leis novas que são criadas, como a GDPR ou qualquer uma dessas leis que tenta controlar a internet, possui alguma cláusula dizendo que os usuários podem vender os seus dados para as empresas, ou que as empresas deveriam pagar os usuários pelos dados que eles geram para elas. Porque no fundo, quando uma empresa consegue treinar um algoritmo de machine learning e esse algoritmo se torna super bom, esse algoritmo no fim vale milhões. Então, na verdade, os dados que você está fornecendo de graça para essas empresas, no fundo, vai acabar criando um algoritmo que vai ter o valor de milhões de dólares. Bom, poste um comentário aqui embaixo sobre o que você acha sobre esse assunto, sobre a privacidade dos dados. O que você acha sobre isso? Como você acha que as pessoas devem reagir a esse problema? Será que isso é algo natural, que a gente não tem alternativa? Será que existe alguma outra alternativa para isso? Será que isso é bom ou ruim para as pessoas em geral? Fornecer seus dados para essas empresas para ter um serviço melhor. Bom, é isso aí. Tchau!